Isso era uma próxima pergunta que eu ia te fazer, assim, quando você tá lá no Pitch Day, no Pitch Night, como é que você traz o seu jeito, tem o jeito da rede, da galera, mas o seu ali, olhando a fundadora. Tem alguns aspectos que você, Érica, avalia, assim, de sentir que aquela mulher vai até o fim? Como é que você faz? Porque são poucos tempos, são poucos minutos que você tem ali para poder fazer várias avaliações. Mas você tem um método seu, assim, de considerações? Não, eu acho que assim, a primeira coisa que uma das coisas mais preciosas que a gente tem é o tempo. Então, numa primeira conversa, a minha pergunta, né, que eu faço para eu mesma é: vale a pena eu investir mais tempo nesse projeto ou nessa pessoa ou não? Eu acho que é alguma coisa que pode virar um investimento ou não? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço, porque você nunca decide se você vai investir ou não num pitch de 5 minutos. Você decide se você vai investir ou não o seu tempo. E aí você continua conversando com aquela pessoa até você decidir. Você fala, puxa vida, mas ninguém pensou sobre isso. Nossa, realmente, esse é um problema que precisa ser resolvido e etc. Mas a verdade é que é muito difícil de você acessar. Então, o jeito mais fácil seria se você estivesse acompanhando a jornada Uhum. daquela empreendedora ou daquele empreendedor. E aí você fosse vendo que aquela pessoa, você deu um feedback, você falou, putz, mas ó, vem cá, esse teu pitch aqui não tá legal. Vai lá aprender como é que faz pitch nesse mundo aqui, depois você volta. Né? E a pessoa passa um Sim. mês e já se transformou, já está falando a língua e etc. Então, eu acho que também tem a ver com você fazer essa relação e você ver evolução. E daí depois tem uma outra questão que é a seguinte: tem os vieses na hora de você olhar e ouvir um pitch. Então, hoje, eu só vejo pitch de mulher. Uhum. Então, eu não sou enviesada mais, né? Mas, assim, a gente sabe que tem uma diferença grande do tipo de pergunta que uma fundadora recebe versus um fundador, que às vezes você tem uma CEO mulher e aí na sala, e você tem o CFO, que é o co-founder, com até menos equity do que ela, e ela está numa sala de pitch e todo mundo pergunta para ele e não para ela, sendo que ela é a principal Uhum. figura daquela empresa. Então, assim, isso existe e atrapalha muito na hora de você, como investidor, avaliar aquela startup e aquele negócio. Sim. Né? E é muito difícil a gente se desprender disso. Essa é a verdade. Porque, no fim, você sempre vai dar mais atenção, talvez, para aquele que é igual a você. Aquela pessoa que teve uma jornada parecida com a tua, que fez uma faculdade parecida ou a mesma, né? Automaticamente você já cria uma empatia por aquilo. Então, você como investidor, é muito difícil, sabe? Às vezes eu olho uma pessoa falando e falo, puta, essa pessoa, gente do céu, não sabe falar, socorro. E eu falo, não, mas calma, deixa eu tirar isso, Uhum. porque ela pode aprender a falar, né, a ser mais enfática, a ser melhor vendedora num pitch. E deixa eu tentar olhar a ideia que ela está me mostrando. Legal. Mas eu acho que é um exercício nosso o tempo todo, né? Da gente Sim. tentar tirar esses vieses. Então, eu não tenho nenhum segredo para te contar. Ah, eu faço assim. Eu só posso te dizer que eu fico me policiando para não, né? Assim, putz, não, a pessoa, ela fez Stanford, né? Antigamente tinha isso, né? Os MBAs lá fora e etc e tal. Você já falava, já entrava, a pessoa já entrava com uma estrelinha a mais. Né? A gente tem que sempre pensar e falar, pô, mas essa pessoa de Stanford também vai ser a primeira que o negócio começou a dar errado, ela volta para o mercado correndo. O outro que fez a Faculdade Federal da Bahia, que correu atrás, nananana, esse não vai desistir. Mas Sim. tudo isso a gente tem que ir aprendendo e se desprendendo ao tempo. Acho Ao que longo do... vale essa sua fala para o fundador e a fundadora entender que o não também é uma mentoria. Uhum. O não de um fundo, o não de um anjo, o cara tem que tirar o melhor. Eu já tive casos assim que o cara ficou putaço, porque foi questionado, foi, né, colocado em xeque algumas discussões, mas o cara não olhou com o copo meio cheio de dizer assim, se teve essas perguntas, é ali que eu preciso amadurecer. Se falaram do meu pitch, se não ficou claro alguma coisa, né, é ali que eu guardo e melhoro.
porque esse não diz muita coisa, né? O feedback, ele é maravilhoso, né? Tanto para sua carreira, quanto para sua jornada de captar dinheiro. E aí eu comentava muito assim, cara, vai pitar, vai pitar. Quanto mais você tá pitando, mais você vai aprendendo. E às vezes você mesmo se convence com aquele monte de não, que realmente é não. Que isso é uma coisa também que você tem que separar a resiliência de teimosia. Total. Né? Às vezes chega uma hora que é não, né? Mas também pode lapidar para virar um grandioso sim, né? A gente tem um caso muito clássico que é o dono do WhatsApp, né? Antes de vender para a Meta, ele recebeu, acho que, uma série de nãos, né? Até a própria empresa que ele trabalhou. Agora, na hora que você constrói isso, que você entende, por exemplo, se uma fundadora passou lá naquele momento e naquela hora era um não da Érica, ela depois pode voltar? Vocês fazem ciclos para que elas retornem? Porque depois, se ela entender que aquilo era uma mentoria, ela pode voltar mais forte. Sim, ela pode voltar. De Algumas boa. a gente fala, ó, vamos seguir, daqui a 6 meses você volta, tenta resolver isso, tenta resolver aquilo. Então, tem isso. Mas eu acho que é um pouco do que você falou. Tinha um chefe que falava assim, feedback é um presente. Então, você recebe esse presente. Sim. Então, alguém ouviu, você avaliou, pensou e está te contando, né, como que você pode melhorar. E é isso, é treino, essa escuta é muito importante da parte do empreendedor, né? Isso que você falou da teimosia. Eu sempre falo assim, que o empreendedor, ele tem que ser, e é uma palavra que em português ela não é muito bem traduzida, tá? Que é humble, não é humilde. Humble não é humilde, né? É assim, é a pessoa que escuta. Ela sabe sim. o que ela quer, mas ao mesmo tempo ela também escuta. E às vezes ela vai escutar e não vai fazer, porque ela tem a convicção. E tudo bem, de novo, né? O investidor, ele não é o dono da empresa. Eu estou investindo no empreendedor. Sim. Eu estou investindo que aquela pessoa vai conseguir resolver os problemas. Eu vou ser um enabler, eu vou ajudar um pouquinho. Sim. Mas eu tenho que confiar que aquela pessoa vai resolver. Então, eu acho que sim, a pessoa pode voltar. Eu acho que essa questão da evolução é importante. E faz parte desse caminho. Mas, de novo, vem a palavra resiliência. Sim. Porque você vai ouvir muito não, é isso. O investidor vai estar sempre tentando achar buraco na tua tese. Pô, mas isso aqui não vai rolar, né? Então, assim, o empreendedor tem que ser muito otimista, porque o investidor ele vai ser pessimista até ele sentir confortável e falar, não, eu vou ser otimista aqui, eu vou acreditar que essa pessoa vai resolver. Porque você nunca tem certeza de nada. Se fosse com segurança e sem buraco, não era venture capital, porque venture capital é de adventure. Então não é essa indústria, não é esse o investimento. Se é para ser seguro, então não é aqui. E também não vai estar dando tanto retorno. Né? Então, a gente sempre fala alto risco, alto retorno. Baixo risco, baixo retorno. Você quer baixo, você põe na renda fixa, né? Você compra um bonde, enfim, tudo certo. Mas aqui não é essa a proposta. Mas eu sempre falo que, assim, e voltando para o começo da conversa de por que um investidor anjo, né, é um investidor anjo, eu acho que é mais do que retorno financeiro. Né? Eu acho que essa indústria inteira, ela é uma indústria de transformar, impactar através do capital. Então, você escolhe as empresas que vão ter esse impacto, que você acredita que são importantes, que você acredita que é importante, você escolhe o líder ou a líder que você gostaria que fosse a líder do próximo meta. Né? Porque imagina o poder que essa pessoa tem hoje. Não só por ela ocupar o lugar que ela ocupa, mas por ela deter o capital que ela detém. Então, a partir do momento, né, que o fundador do Meta existe e ele tem a detenção de todo esse capital, ele reinveste esse capital naquelas empresas que ele também acredita que vão ser o futuro. Sim. Então, ele está detendo este poder. Então, a gente está escolhendo como indústria de venture capital o que vai ser o futuro do nosso mundo, de alguma forma. Sim. Então, para mim, é muito transformador. Né? É diferente de um mercado de ações. Você está vendo se aquela empresa vai melhorar, vai piorar, se aquele vai valorizar, não vai valorizar. Pô, mas o negócio já existe. Aqui você está fazendo uma aposta de futuro, naquilo que você acredita, de líder, de produto e de serviço. É diferente.